Eu, Paula Negreiros, resolvi fazer mais um vídeo para te explicar sobre as diferenças de técnicas de micropigmentação em sobrancelhas. Você deve estar se perguntando, poxa, tem tantas assim? Tem. Hoje em dia no mercado tem bastante forma de você abordar uma pele para colocar o seu pigmento na sobrancelha da cliente. Então, muitas vezes a pessoa não vê as diferenças, mas elas existem. E por isso que é sempre bom você ir para um profissional capacitado para que ele te ofereça dentro do seu perfil a técnica mais adequada. Porque às vezes a pessoa vem com aquele projeto, eu vou fazer na minha sobrancelha uma sobrancelha fio a fio, porque hoje todo mundo fala na fio a fio. Mas dependendo do que você goste, do que seja a sua sobrancelha, o formato dela, a condição, a qualidade dos seus pelos, quantidade dos seus pelos, talvez não seja tão interessante a fio, e sim as outras técnicas que a gente tem para oferecer. Então, por isso que uma avaliação é necessária antes de iniciar o procedimento, para que você veja quais são as opções que você tem de técnica. Então, às vezes, alguns profissionais criam um padrão para todo tipo de sobrancelha e o ideal não é esse. O ideal é a gente conversar com o cliente e ver dentro do que ele quer, mais a união da quantidade de pelos que ele tenha, qual é a técnica mais apropriada, tá bom? Então, o que eu fiz para você entender um pouco quais as diferenças de uma técnica para outra? Eu fiz no papel, algumas técnicas para que você veja mais ou menos e entenda a diferença entre elas, tá? Então, eu fiz um tamanho aumentado para que você consiga ver o que é mais ou menos a representação de uma técnica para outra. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a sobrancelha fio a fio, tá vendo o caimento do fio? Ele tem um caimento como se fosse uma ondinha que representa o seu pelo natural. O seu pelo natural não são todos em pé, então o fio não pode ser em pé. O fio tem que ser ter o mais caimento possível para aparecer natural. Que é essa a finalidade do fio a fio, é que você faça a micropigmentação e ela fique praticamente imperceptível. Então, hoje se procura essa técnica para quem quer naturalidade, para quem quer ficar com a aparência mais natural, seja ela para quem não tem pelo nenhum ou que tenha poucas falhas. Então, isso fica, ou muita falha, isso depende. Mas aí, o que acontece? Com o fio a fio, a gente tem a oportunidade de inserir o fio a fio numa sobrancelha híbrida, ou seja, eu pego uma técnica e misturo com outra, Então, por isso eu desenvolvi uma técnica chamada sobrancelha fio a fio com mega volume. Qual é a diferença dela? É que ela vai dar um aspecto maior de volume na sobrancelha, mas sem perder a naturalidade. Vamos ver como é? Então, tá vendo? A sobrancelha fio a fio, ela, embora esteja de lápis, mas dá para vocês verem aí como a representação dela funciona. Ela vai ter os fios para que dê a impressão do natural, mas naquelas brechinhas onde a cliente não tem pelo, ou tem uma diminuição de pelo, ele fique mais preenchido, ele fique com um aspecto maior de volume, porque às vezes a gente não tem uma distribuição completa na sobrancelha. Às vezes tem um lugar que tem muito pelo e outro não tem pelo algum. Então, aí é que entra a técnica mega volume, onde ela vai preencher aquele espaço que não tem nada. Então, também para quem sofre de alopécia, para quem teve um trauma, machucou a sobrancelha, perdeu um pedaço da pele e não nasce mais pelo fator idade ou por condições de saúde como câncer, às vezes não nasce mais pelo naquele local. Então, a mega volume é a mais apropriada. Temos também a Shadow Line, tá vendo aqui a Shadow Line? Veja que ela é um pouco diferente, tá vendo, da Mega Volume? Tá vendo a diferença? A Shadow Line, ela tem essa característica de pelos, geralmente na parte superior, e na parte inferior da sobrancelha, ela tem uma marcação, bem certinha aqui
da sobrancelha, tá vendo? Definindo a sobrancelha. Então, ela é uma mistura de duas técnicas, onde é ideal para aquela cliente que gosta um pouco mais de marcada sobrancelha, mas também não quer perder a naturalidade. Então, essa é ideal. Temos também a toda Shadow. Também essa é uma queridinha, viu? Essa sobrancelha aqui, ela é muito linda também. Então, ela vai ter um leve esfumado, ela é diferente da sobrancelha esfumada, porque ela é bem mais suave. Ela vai dar um aspecto de pontinhos aonde fica na superfície da sobrancelha. Eu não consigo desenhar exatamente, porque quem faz esse efeito é a agulha. Então eu não consigo deixar ele no papel, mas ele fica como se fosse uma aparência de pontinhos. E aí alguns podem chamar também de pontilhismo, que são pontinhos que ficam na sobrancelha, que é a shadow, tá? Ela é diferente da esfumada, porque a esfumada, ela tem um preenchimento maior. Ela, apesar de ser mais leve, mas ela ainda tem um preenchimento maior. Então essa hoje em dia é a queridinha, tá vendo? A shadow. E tem a shadow em degradê, ou seja, eu tenho uma marcação bem certa, principalmente na parte inferior da sobrancelha, mas ela vem em degradê. Na parte inicial dela tem uma parte mais clara, porque naturalmente a nossa sobrancelha, no começo ela é mais clara. Pode olhar, se você não fez nenhum procedimento na sua sobrancelha e você for olhar no espelho, no começo, esses pelos, que são chamados de ascendentes, eles têm um volume menor e eles também são mais fininhos. Então, essa técnica é para quem gosta de um preenchimento, uma pessoa que gosta de rena, por exemplo. Essa técnica ela é massa, porque ela vai ficar a impressão do esfumado, né, marcado na parte mais da cauda e na base inferior da sobrancelha, mas ela vai ter uma naturalidade, porque no começo dela e na parte superior vai estar mais leve o pigmento, então ele não perde a naturalidade, mas dá aquela leve impressão de que fez um procedimento de rena, por exemplo. Então ela também é muito procurada. Se vocês forem olhar lá na minha página, nos meus trabalhos, vão ter lá todas essas técnicas que eu tô falando para vocês. E aí de agora pode ser que vocês olhem e identifiquem. Tem sobrancelha que ela é mais preenchida, outra que é menos preenchida, e aí você vai conseguir ver a diferença de técnicas, porque ali não tem nenhuma igual, todas são diferentes, porque estamos falando de desejo feminino, então cada uma tem o seu desejo de uma sobrancelha diferente, tem outras que gostam de naturais, tem outras que gostam dela mais marcada. Então por isso vocês visitem lá a minha página que vocês vão ver, é Paula Negreiros Sobrancelhas, e aí no Instagram vocês vão encontrar lá que vai ter todas essas opções de técnicas para vocês olharem, desde uma mais natural, mais simples, até as mais encorpadas, as mais marcadas. Por fim, eu coloquei aqui a sobrancelha compacta. É aquela que você não vê a pele mais do cliente, ela está compactada, ela está completamente preenchida. Essa sobrancelha aqui, ela é pouco procurada porque ela vem do resultado da sobrancelha definitiva lá atrás, que antigamente o pessoal falava nesse termo. Então ela tem um preenchimento completo, ela recebe uma quantidade maior de pigmento e aí ela foge essa naturalidade. Então ela hoje é pouco procurada porque, embora a gente goste mais de maquiagem, a gente gosta de uma sobrancelha que fique com aparência não tão marcada, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês e qualquer dúvida é só chamar, tá? Beijo!